beleza? Mais um Papo de Corre aqui acontecendo. Hoje um convidado, cara, que eu tenho um orgulho de estar aqui representando aqui a favela, né? E um mercado também financeiro, então tem os dois mundos, ele vai poder trazer aqui dicas valiosas para vocês. Mas antes, eu queria apresentar, antes de o empreendedor Gilvan, né? Um cara sensacional, um cara que tem, cara, vou falar aqui de coisas, né? Uma sólida carreira, né, de mercado, iniciou em 2019, especialista, começou como garçom, passou por grandes empresas, palestrante, livros, e isso, o cara tem uma pegada SG, passou por grandes instituições renomadas. Caramba, cara, o cara que a gente aqui é sensacional e eu acho que ele vai agregar muito valor na sua vida. Prazer Que ter você aqui, meu alegria, querido. Tudo bom? alegria. Obrigado, Thiago, pelo convite. Cara, antes da gente começar, eu sempre trago aqui para os nossos convidados o empreendedorismo, né, na vida das pessoas, né, a visão mesmo de mundo, acontece no início, né? As pessoas às vezes têm medo de contar como começou, né? Mas antes de começar a tua história, eu queria saber quem é você. Muito legal. Eu sou um soteropolitano, nascido em Salvador, no dia 2 de maio de 81, título do Flamengo Mundial Interclubes. Saí de lá muito cedo, vim para o Espírito Santo, então eu brinco que eu venho descendo a BR-101. Saí de Salvador para o Espírito Santo, agora estou no Rio de Janeiro, sou pai de duas meninas, tenho 43 anos, sou casado com a Dione, tenho uma carreira no mercado financeiro. E sou muito impactado, transformado pelo filme A Procura da Felicidade, com Chris Gardner. É o filme que foi o meu Big Bang, assim, a explosão de mudança e o exemplo a perseguir. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês como é que foi isso. Bacana. Então, como que foi na tua visão, né, começar, né, não de uma família que tinha, né, posses, né, começar a entender um pouco desse mundo financeiro? O que te motivou? Eu sei que foi ali o filme e tal, mas você foi, né, nós conversando aqui nos bastidores, garçom, né? Cara, achei que tem um ponto super importante aqui, que eu saí de casa quando eu tinha 15 anos, né? Eu fugi de casa quando eu tinha 15 anos. Se você está assistindo, por favor, não faça isso não é bom. Mas eu saí de casa quando eu tinha 15 anos, vim para o Rio de Janeiro, queria ser militar, queria fazer marinha, mas precisava passar em trigonometria, e trigonometria não era o meu forte. E eu fiquei muito tempo à deriva, assim, cara, sem saber o que ia fazer, sem saber para onde ir, sem um plano, sem uma Isso direção. com qual Dos tempo? 15 aos 27. Ó, nesse 15 aos 27 eu fui jogador de futebol fracassado, que eu não sabia jogar bola, até hoje tô tentando ver se Perseverança aprende. aí, né? De não desistir, né? Aí, ó. É isso. Depois eu tentei ser jogador de xadrez, fui jogador semi-profissional. E aí precisava sustentar, né? Não tinha familiares. Então, dos 20 aos 27, eu fui garçom. E aí, o garçom me ajudou muito. A ideia de atender pessoas, a Relacionamento, né? comissão, relacionamento interpessoal, a ideia de servir pessoas e tal. E, curiosamente, foi como garçom que eu comprei minha primeira casa. Minha primeira casa foi na Rua 2, na favela da Rocinha, Caramba. E onde perto da tu... Roupa Suja. Caramba, história. E aí, nesse cenário, né, quando você começou ali, o que te motivou quando você comprou a sua primeira casa? Educação financeira já estava no teu DNA? Cara, nós não sou fruto de uma educação financeira. Eu fui criado por duas mulheres, uma mãe solteira e uma avó solteira que não tiveram companheiro. Hum, Criado por duas mulheres, minha mãe e minha avó. Uhum. A gente tinha muita necessidade, cara, muito assim, impensável. Mas até minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos. Caramba. Então até ali eu tinha uma vida muito boa. Quando minha mãe vem a falecer, eu começo a sustentar a casa com 11 anos. E aí eu começo a vender picolé, Na catar lata própria velha. comunidade? Não, com 11 anos eu ainda estou no Espírito Santo, um No ponto Espírito Santo importante. ainda. Estou em Linhares, e aí com 11 anos eu começo a vender picolé, jornal, lata velha, enfim. Tá. Aí com 15 anos eu fugi de casa, vim para o Rio de Janeiro e tava muita deriva. E aí com 20 anos, 21 anos, eu fui trabalhar no Botafogo para shopping Tá. e tinha muitos amigos ali, principalmente da região Nordeste. Eu sou um nordestino, né? Sou um nordestino de Salvador. E Que não tem sotaque, né? que não tem sotaque, né? Zero sotaque. E aí um amigo, que eu tenho muito carinho, que é o Antônio Lima, que cresceu aqui próximo, ele fala assim, cara, tô vendendo minha casa na Rocinha. Mas aqui tem um ponto interessante, né? Assumir compromissos que você possa cumprir. E ele falou assim, minha casa é 10 mil reais. Eu falei assim, cara, eu não tenho 10 mil reais. Eu tenho 300 reais por mês pra pagar. Aí ele falou assim, então, tá bom, eu te faço 300 reais por mês.
Aí eu falei, tá bom. E aí, durante 3 anos, eu comprei minha casa. Acho que tem uma segunda grande lição, que são as crises, né? Uma característica muito predominante sobre a minha pessoa é leitura de crises. Por quê? Nesse momento que ele me vende a casa na Rocinha, tá tendo aquele confronto entre o BemTV e o antigo o operador do Tá. sistema ali. E aí tem muito conflito entre polícia e as pessoas que estavam ali. Então, os preços despencam. Despencam. Porque as pessoas não querem estar mais ali. A insegurança ficou muito grande. E esse meu amigo fala que ele tá vendendo barato, que ele quer ir embora. E eu falei assim, e eu não tinha visão nenhuma do que eu tô te falando, sabe? Eu falei, não, é R$ 300 por mês, cara. Dá pra eu pagar. E aí eu falei, vou morar lá. Vou me virar e vou embora. Cara, e morar ali, cara, foi a coisa que mais me ajudou a chegar até aqui. Eu sempre falo sobre isso, assim, hoje. Por quê? Cara, a primeira questão foi o seguinte, eu não tinha terminado o segundo grau ainda até os meus 26 anos. Até os 26 anos eu não tinha terminado o segundo grau. Tava muito à deriva. Tava sem perspectiva nenhuma. E eu não sabia disso. Porque tem uma hora na vida que você tá sem perspectiva e você não sabe. Você fica num... Chama Acorda e dorme. Acorda e dorme. Acorda e dorme. Acorda e dorme, acorda e dorme. Vai trabalhar, volta. O modo automático, né? Vamos dizer assim, né? Cara, amei essa frase. É A modo isso. automático. Muito modo automático, Thiago. Modo automático total. E aí, eu quero começar a trabalhar fora do shopping. Aí um cliente, eu sempre falo assim, como garçom mudou minha vida. Eu sempre falo que você tem que ter brilho nos olhos, paixão pelo que faz, uma vontade absurda de oferecer o melhor para as pessoas. Ele gosta do meu atendimento. E eu acabo de ver o filme A Procura da Felicidade com o Chris Gardner e falo, cara, eu quero ser esse cara. E começo a falar no shopping todo dia. Eu vou trabalhar no mercado financeiro. Ou falar de finanças, sabe, de economia. Ele fala assim, você quer trabalhar no mercado financeiro? Eu falo, quero. E foi ali uma grande mudança. Só que, nessa época, eu não tinha um colégio próximo. Só que quando eu vou morar na Rocinha, tem ali o CIEP Ayrton Senna. Então, eu sou fruto do CIEP Ayrton Senna. Eu fiz CIEP, né? Eu fiz EJA, Educação Jovens e Adultos, e eu fiz ENSEJA pelo aquele CIEP. E aí, depois desse período, eu entendo que eu tenho que parar um ano para dedicar só aos estudos. Muito conhecimento para poder aplicar no... Porque eu tenho 26 anos e tal. E eu tomo a decisão de ir, basicamente, parar um ano para estudar. E eu só consigo parar um ano de trabalhar porque eu tenho uma casa. A minha casa estava quitada. E aí eu, cara, comia uma comida muito simples, pãozinho com mortandela, um miojinho e tal, que tinha ali. Durante um ano. Um ano segurando os custos e acelerando os estudos e fazendo freelance de garçom, em alguns momentos andando, por exemplo, de Ipanema até a Rocinha, porque eu não tinha o dinheiro da passagem ali, eu queria economizar. Ou poupar, né, para poder... E aí, cara, se eu não tenho a casa na Rocinha, eu não conseguia fazer esse movimento. Então ali, cara, eu tenho muito carinho Tem uma ali. história, né, por trás. Muito, assim. E foi o que me ajudou bastante, assim. Logo em seguida, desse um ano, eu entro na Geração Futuro, um amigo me indica, e eu começo a trabalhar no mercado financeiro. E como foi essa experiência, uma coisa nova, o frio na barriga? Como que, de fato, a expectativa versus a realidade? Tipo, você queria entrar, mas aquilo ali, de fato, já é... Quando você entrou, era aquilo mesmo? Falei, caralho. Cara, assim, Deus, na sua infinita sabedoria, natureza, o que quer que as pessoas acreditem, ele foi muito maravilhoso comigo, assim. Se eu tivesse entrado em qualquer outra instituição financeira, eu teria sucumbido, assim, eu não teria terminado o processo. Porque eu fui trabalhar num local que as pessoas eram muito amorosas comigo. Vou te contar algumas histórias. Meu primeiro dia, eu entrei na corretora, a secretária chamada Margarete falou assim, ó, anda de cabeça erguida, faça seu trabalho, não se preocupe. Tá? Aí passando pelo salão, o pessoal do lado sobre assim, seja bem-vindo e tal. E aqui tem uma coisa muito legal de contar, né? Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Quando as pessoas escutam assim, falam assim, nossa, você era muito dedicado. Então tem um detalhe. Quando eu comecei no mercado financeiro, eu não contava para as pessoas que moravam na favela. E eu tinha um certo receio. Eu já era um garçom. Entendi. Então, e eu percebi... Mas ele já sabia da origem? Tipo, quase ninguém sabia. Entendi. Né? Eu escondia isso o tempo todo, porque no mercado financeiro naquela época, você tinha alguns desafios socioeconômicos muito grandes. E se eu tivesse contado, talvez não teria problema, mas eu não me sentia confortável de contar. Né? Os clientes também ficavam com essas perguntas, sabe? Eu lembro que os clientes tratavam de uma maneira ou outra, dependendo como é que aconteceria. E aí, nesse momento, eu resolvo sair muito cedo de casa. Então, eu saí, tipo,
5h30, 6 horas da manhã, Onde era o escritório? no prédio da Bolsa de Valores, no centro do Rio, Quando Praça existia 15. ainda... O prédio continua, mas não era ainda. Né? E aí, eu chegava às 7 horas. E as pessoas falam assim, cara, esse cara chegou cedo. Mas eu não sabia, Thiago, que isso estava criando uma marca pessoal sobre o meu trabalho. Eu chegava muito cedo. Na verdade, eu chegava cedo por necessidade de não estar ali e nem ver ninguém chegando, me ver chegando, entendeu? E as pessoas iam assim, caramba, que E legal. associando um comportamento, fala, cara, Gilvan é um cara que Esforçado, né? esforçado. E, curiosamente, morar na comunidade, mais uma vez, me ajuda nesse sentido, sabe? Assim, então, criou-se essa história. Pô, o Gilvan chega muito cedo, trabalha muito. Mas as pessoas não sabem desse detalhe. Pô, bacana. Fazendo um paralelo um pouco da tua história, né? Um jovem que tá aqui assistindo, né? Falando, cara, eu também sou garçom, trabalho, né? Quero virar, né? Um pouco da tua história. Pô, quero me espelhar no Gilvan e virar também, entrar pro mercado financeiro ou poder empreender, mudar minha vida. Qual dica que você traria para esse jovem, para essa pessoa que de fato quer mudar de vida, mas hoje está numa situação que talvez, olhando para os teus 20 anos atrás ali, você passou por isso, né? De ter que se privar de alguns, sei lá, de alimentação, né? De muitas das vezes de passeios, né? De curtir um pouco mais a tua juventude na época, porque você tinha muito mais obrigações, né? E naquele tempo você falou, cara, ou eu mudo, não, nem sei se eu tenho que mudar, porque eu não sei, eu tô aqui no modo automático, mas eu queria entender, na tua visão, para esse jovem, né? Como que a gente poderia trazer um pouco dessa realidade de aqui da Rocinha, Cidade de Deus, Rio das Pedras, a galera que está assistindo aqui, de várias comunidades do Brasil aí também, quem também está no mercado, olhando e fala, cara, quero mudar de vida, como eu faço? Né? O que te deu aquele clique para mudar foi quando você assistiu o filme. As pessoas talvez estão te assistindo e estão querendo mudar. O que você falaria para assistir? Cara, essa pergunta ela é muito, muito boa. Até emocionante, por sinal. Porque já me fizeram essa pergunta algumas vezes e eu indicava pessoas. E aí, ao lado de outras pessoas, criamos o Instituto Consuelo, que é um instituto que tem o nome da minha avó, curiosamente. E Consuelo em espanhol é consolo, né? E eu dedico a minha vida a essas pessoas hoje. Por que eu estou dizendo isso? Assim, a gente criou um instituto que tem formação no mercado financeiro, tecnológica, acompanhamento, e eu participo lá de outras pessoas. Então, eu entendi que esse lugar de ajudar as pessoas a entrarem, ele é muito meu. Eu não consigo terceirizar isso, porque por mais que eu indique uma pessoa, ele não teve essa vivência de morar numa favela, de entender o que é a viápia, o que é o boiadeiro, o Nem que tem é... essa relação, né? Ele não sabe o que é Não é roupa nada. suja, ele não passou ali. Então, eu comecei a falar. Então, eu falo para essas pessoas. Primeiro, você tem que ter um norte, assim, alguém que te ajude a travessia. A travessia sozinho, Thiago, ela é muito dura, é muito difícil, machuca muito, é muito solitária. Então, essa travessia eu consigo te ajudar, que é ter ali um navio para te levar. Posso dizer quase uma mentoria, uma É, visão, uma assim, pegada dessa. Você segurar como um espelho uma pessoa que possa, que já passou por esses desafios, que possa te ajudar a não cercar de cometer pessoas mais esses competentes do erros. que ele, assim, sabe? Acho que isso é importante. Depois, cara, depois dele ter esse navio, ele precisa ter a questão da, é um nome bonito que eles falam, né? Resiliência, Resiliente. mas eu gosto de dizer que é aguentar pressão mesmo, né? Porque resiliência, se a gente fosse botar em física, é você receber uma quantidade de calor muito grande e o metal não derreter. Pro nosso mundo aqui, cara, ele tem que ser perseverante, assim, e ter visão de longo prazo, assim, sabe? O que é perseverante? É o cara que tá agora no Nordeste, tem muitas pessoas nordestinos que são meus amigos, que me forjaram. Cara, botando a semente no chão, falando assim, cara, vai chover, uma hora vai chover. Então, acho que a grande questão aqui é resiliência e visão de longo prazo. Eu acho que se você faz esse projeto de mudança de vida, eu estava falando ontem sobre isso com uma pessoa, esperando que vai ser amanhã, cara, não vai ser. Eu te conheço antes da pandemia, 2017, se eu não estou enganado Foi ali, isso mesmo. 2017. A gente está 7 anos e a gente acorda todos os dias, trabalha todos os dias. E eu sempre falo, né? O sucesso de alguns profissionais, esportistas, jogadores de futebol, Demora. são 10 mil horas. Cara, quantas horas tem um sucesso? 10 mil horas. 10 mil horas não dizer que são tipo 10 anos. Cara, a gente vai chegar nesse nível. A gente tá junto aí há 7 anos, né? Mas, cara, a gente ainda não tá maduro. A gente tá Não, tá. sendo. Exatamente. Acho que uma palavra que você colocou, né? Amadurecimento. Né? Você como empreendedor, mesmo na sua vida, você passa por momentos que às vezes você fala, cara, tá dando tudo errado.
Mas o momento que você tem aquele aprendizado daquele erro, concorda comigo? Muitas das vezes é o que vai fazer você ter o sucesso daqui a 5, 6 anos. Eu lembro, trabalhando em várias outras empresas, que eu estou aplicando no Carteira Amigo agora, né? Os aprendizados, as conexões. Se eu não passasse por aquilo, talvez eu não estaria aqui, não conheceria o Pedrinho na Rocinha, eu não estaria no Carteira Amigo, entendeu? O mundo dá volta. Então, eu aprendo muito todos os dias e entendo que o sucesso é quebrar ele em pequenos momentos de fracasso. É. Entendeu? Porque de fracasso em fracasso, a pessoa tem, o brasileiro tem uma coisa negativa com esse ponto. Eu não tenho muito porque eu entendo que o fracasso nada mais é do que você aprender com lições da sua vida, seja pessoais, profissionais. Então, muitas das vezes o fracasso, ele te forja, né? Seja resiliente, ele te proporciona você agregar valor na sua vida e na vida de outras pessoas. Né? Acho que você fez um termo ótimo, assim, sabe? Sobre o fracasso. Eu sempre falo sobre isso, assim. Durante muitos anos joguei xadrez, semi-profissionalmente. Uhum. E nos anos 50 teve um campeão chamado Mikhail Botvinnik, que foi o grande cara do xadrez russo, né? Uhum. Então, durante mais de 100 anos, a Rússia dominou o xadrez. E ele falava, eu aprendo mais das minhas partidas perdidas. Por que eu tô falando sobre isso para te responder? Porque eu queria ser jogador, eu queria ser da Marinha quando eu vim pro Rio, né? Fracassei. Eu não tive sucesso na Marinha. Mas desenvolver o processo de estudar sozinho, leia-se autodidata, me ajudou muito ao longo da vida. Então, o meu primeiro fracasso foi na Marinha, mas ele me ajudou a estudar sozinho, até estudar. Depois eu tentei ser jogador de futebol. Cara, não consegui, então foi mais um fracasso. Eu poderia ter ficado aquele cara frustrado que não jogou futebol, mas eu falei assim, cara, não é meu tempo, eu tomei algumas decisões erradas, né? Depois eu fui pro virar garçom e fiquei trabalhando como garçom e não olhei para os estudos, eu fracassei nos estudos. Mas olha que coisa legal, Thiago. Quando eu começo a pensar nos estudos, é o melhor momento da vida. Por quê? Porque tá tendo uma série de mudanças no MEC. E outra coisa, eu fracassei durante 12 anos em saber uma profissão. Quando eu entendo a profissão que eu quero, que é trabalhar no mercado financeiro... vai te motivar, né? Não só financeiramente, mas que te traz também paixão daquilo que tu quer todo dia acordar aí pra fazer, né? As pessoas também têm que ter esse apetite e entender o que move ela, né? Aí, cara, e olha que coisa muito curiosa, isso eu não comentei em podcast. Muito legal, que eu tô super meio emocionado aqui. Cara, Bacana. eu escolho o mercado financeiro em 2009. Se olhar, não é muito tempo, né? Estamos falando, mas já tem uma estrada boa aí. Mas tem a maior crise da história do mercado financeiro, 2018, que é 2007, 2008. Né? Ou seja, eu escolhi o mercado no meio da crise. E eu sempre falo para as pessoas assim, crises são oportunidades se você está em movimento. Por quê? Porque em 2007, 2008, 2009, o mercado financeiro está numa crise muito grande. Nasce o Bitcoin, as pessoas perderam a fé no sistema, bolsa despenca, ninguém acredita mais e as empresas precisam de profissionais. E quem está ali querendo uma oportunidade? Gilvan. E eu só consigo entrar no mercado financeiro por causa da crise. Então, se eu tivesse tido sucesso... Tu não ia querer isso. Eu não ia chegar nesse momento, né? Tu ia para uma outra jornada. Para uma outra jornada. E hoje eu encontrei esse propósito. Mas, ou seja, foram os fracassos. Para alguns poderiam ser fracassos irreversíveis, mas foram os fracassos que me trouxeram no momento exato do tempo para trabalhar no mercado financeiro. Cara, é sensacional. Eu vejo muito nesse teu olhar essa perspectiva. Porque não desistir, persistir, insistir, né? Nunca desistir, né? Então, acho que dentro de um cenário, eu fico muito feliz quando eu trago, né, pessoas que têm histórias bonitas, porque é isso que move o nosso Brasil, né? Move o Rio de Janeiro, né? Uma economia que está voltando a se tornar relevante, né? Pelos trabalhos, né, dentro da área de inovação. Mas eu queria trazer um ponto, né? Então, trazendo aqui uma linha, né, de história, quando você veio, né, começou a crescer, e depois do Gilvan já conseguindo, né, ter a sua sustentação financeira, né? O que mudou? Do Gilvan para cá, para o Gilvan já nessa linha do tempo mais abastado, né? Com uma condição financeira melhor. O que muda do Gilvan da favela para o Gilvan do asfalto? Maravilhoso, Gilvan da favela, Gilvan do asfalto. Eu já te falei, para te responder, tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que eu sempre recomendo. Adoro esse livro. Eu acho que tem
o Gilvan do pai rico e o Gilvan do pai pobre, né? Vamos dizer assim. Olha, a primeira questão foi o seguinte, assim. Hábitos, algo que você, É, de fato, né, assim, cara, mudou. Você sentiu que, de fato, a consciência financeira educada, né, do que você, de fato, conquistou, mudou, né? é. Foi mudando. Cara, quando eu entrei no mercado financeiro, eu ainda morava na Rocinha, né? Eu tenho que falar com muito cuidado que eu posso me emocionar aqui. E, cara, quem mora na Rua 2, perto Uhum. da Roupa Suja, é um corredor, que é do tamanho do meu braço, né? Uhum. E teve um dia que choveu muito, 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 muito. E quando chove na Rocinha, quem tá na parte alta sabe que a água vai descendo. Quem tá no meio sabe o E que vai com acontecer, força. né? E quem tá embaixo tem ali o pior cenário que acaba enchendo. Perfeito. E aí, nesse episódio, tem um corpo descendo porque uma mulher morreu eletrocutada. E também, cara, quando eu entrei no mercado financeiro, eu morava do lado da roupa suja. Eu morava do lado do lixão da roupa suja. E eu entrei no mercado financeiro, o cara falou assim, Gil, cara, a gente adora você, preciso te falar uma coisa. Tá com um cheiro um pouco meio forte. Eu tinha um odor forte, não tinha sentido ainda. E teve uma terceira situação, que foi uma operação policial, que eu tava saindo muito cedo e teve ali uma operação e eu quase fui confundido ali, né? Então sempre sai muito bem arrumadinho e tal, então, mas se eu tivesse um pouquinho diferente, talvez eu teria um insucesso. Bem, cara, essas situações falam assim, cara, eu preciso me mudar. E aí eu fui tendo contato com essa cultura, falei assim, cara, eu preciso mudar e, 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 e ter ali algumas, criar oportunidades, né? Infraestrutura, essas coisas. E eu falei, vou me mudar. Aí me mudei, fui morar no Caxambi. Cara, ali veio uma coisa importante, né? O poder da educação. Pô, Thiago, a coisa mais importante pra mim foi a educação, cara. Assim, foi e acessar outros lugares que eu nunca tinha acessado. Por exemplo, eu fui andar de avião, eu tinha 27 anos. Eu fui tirar a habilitação, eu tinha 30. Eu fui em Búzios, eu tinha 35. E algumas coisas da minha vida demoraram muito, assim. Nossa, mas por que demorou? Porque não eram do meu mundo. Os meus amigos não faziam aquilo, Não sabe? fazia parte Não do seu fazia. Então, ciclo, né? assim, demorou um pouco. Então, acho que as primeiras mudanças foram a educacional e a cultural, sabe? A conviver, a frequentar, a entender o modo de conduta, a cultura. E aí a grande transformação para mim foi o propósito de mostrar para mais jovens que o mercado financeiro é acessível, mostrar para algumas famílias que a educação financeira é acessível, e acho que tem a minha grande vantagem competitiva. Eu queria mandar um beijo para Natália Arcuri, que é minha amiga, mandar um beijo pro Primo Rico, pro todos os grandes influenciadores, Influenciadores, né? de alguma forma, impactam vidas, né? Impactam. Só que a gente tem uma grande diferença entre o Gilvan, que está aqui conversando com vocês, e a Nath, uma querida, o Primo Rico, Bruno Perini. Eles não saíram de onde eu saí. Eles não têm essa Não, bagagem. não tem a vivência, né, do De lado quem morou numa de quem mora na favela. favela. Durante 3 anos, 4 anos, eu morei numa favela. E aí começa a coisa seguinte: a minha educação financeira, cara, é totalmente diferente desse cara. Porque eu sei que R$ 50, R$ 100, R$ 150 é muito Escassez, né? representativo. Trabalhar com esse escassez, você viveu isso, né? Cara, sim. Então, a minha educação financeira não é igual. E a gente comete um pecado agora aqui, Thiago, falando sobre, né, a proposta de educação financeira. A educação financeira que o Primo Rico, Bruno Perini e todos que são maravilhosos, eu tenho um carinho por todos, ela às vezes não chega no mundo desse cara. E esse cara, e ele olha para lá e fala assim, mas esse cara não é parecido comigo. Não vive a minha realidade, qual é a dor que ele sente, que eu senti, né? Ele não sabe. E aí tem o Gilvan, o cara que andou 9 gerações em 14 anos, o cara que morava na favela, hoje mora, o cara que tá na Globo News, CNN, Jovem Pan, que faz palestras pelo mundo inteiro, que cria projetos que põe jovens, mas, cara, da onde veio esse cara? Esse cara veio de um lugar muito humilde, sem recursos. E aí, acho que a minha vantagem competitiva é levar uma educação financeira para quem veio de um lugar com poucos recursos, sem família, criado por 2 mães solteiras, que fez Enem, assim, desculpa, Enem não, fez CIEP, né? Pergunta os caras, vocês fizeram o CIEP? Você sabe o que é um CIEP? Gente, o CIEP é uma instituição de cada 10 jovens que fazem, só 2 vão para o superior. É muito pouco, né? Ou seja, é um modelo que não
produz, né, em quantidade, talentos para o mundo educacional, se a gente for pensar. Muito. E eu saí desse lugar. Então, assim, acho que essa é a minha Duplo, grande... né? Porque dentro da favela e do CIEP. Ainda se for, tem CIEP em isso. outros, né, outras Os regiões. locais. E o CIEP da Rocinha é maravilhoso comparado com outros, né? Então, a educação financeira que eu faço é para esse público que quer mudar de vida, que não sabe por onde. Eu falo, cara, o caminho é esse aqui, ó, vamos criar uma estratégia e tal. Acho que essa é a minha educação financeira é do pobre, assim, aquele cara que saiu do... Eu chamo de -10, né? Você vai falar assim, mas Gil, o que é -10? Isso que eu ia perguntar agora. Cara, tem um cara que fala assim, começou do zero, já viu? Você tem esse discurso. Muita gente, pessoas como eu, você, seu pai, né, não são indo do zero. Sim. Porque o zero, se a gente for pensar, Thiago, ele vem de um lugar que você tem saúde, educação, Você tem o mínimo básico, né? Mínimo para poder sobreviver ali, né? Eu não tinha isso. Então a gente saiu de um lugar que é -10, sem saneamento, sem transporte, educação, sem boa base familiar, sem uma família herdeira com muita herança que vai deixar para você. Então nós somos empreendedores do -10. Concordo, boa perspectiva. Então assim, cara, do lugar de -10 é a educação financeira que eu faço. Então eu quero pegar esse cara que saiu de um lugar que não tem nada, que não sabe por onde começar, que também teve perdido, assim, cara, eu fiquei 12 anos perdido, sabe? Quantos não estão aí perdidos? E você não sabe a perspectiva. Ou, por exemplo, e aí, acho que tem um dia muito importante, eu estava no BTG Pactual, trabalhei 5 anos no BTG Pactual, eu entrei no BTG Pactual aos 30 anos, e eu olhei e falei assim, cara, eu tô sentado aqui 14 horas, mandando e-mail e vou... Cara, mas o que eu fiz de propósito, assim, cara? O que eu tô mudando aqui na Não, minha... cara, olha só, eu fiz CIEP, EJA, Enseja, Enem, ProUni, uma faculdade privada no curso tecnólogo. Cara, eu ralei muito pra estar aqui. E eu não tô devolvendo isso, sabe assim? Eu tô só mandando e-mail e tomando esporro. Modus operandi ali no... O manual. Você falou, né? Modo automático. Modo automático ali. Só tô ali fazendo aquele dia, acordo, vou, faço e-mail. E aí, cara, eu falei assim, não, cara, acho que a gente tem que fazer... Eu tenho que dar pras pessoas essa oportunidade. Eu tenho que mostrar. E aí nasceu esse propósito. Que a Forbes me elogiou, que a Câmara dos Deputados e vereadores me premiaram e tu tá por montando isso. uma escola disso, não tá? Hoje eu vejo o seguinte, assim... Você gosta desse empreendedor? Eu gosto muito da leitura. E eu tô lendo a biografia do Michael Dell, que é o dono da Dell. Cara, Thiago, incrível que esse cara tava falando. E uma coisa que eu percebi na biografia dele é que o assunto educação financeira tava no pai, tava na mãe, tava na escola. Passando em todos os ciclos, né, de contato que ele tinha, né? E a gente que é muito próximo, a diferença é muito pequena, a gente já tá nessa estrada. Cara, como seria a nossa vida? Até olhando pra você que tá aí. Como seria a sua vida se você tivesse feito educação financeira na escola? Eu seria outra pessoa. Eu também, pô. Muito. Teria a potência, talvez, aqui a gente aqui muito mais, 10 vezes mais. Ou seja, e aí a gente começa a pensar assim, por que o modelo americano de pensar dá certo? Tem isso desde sempre. Cara, o Michael Dell, ele começa a falar de finanças na mesa do café da manhã. Eu me lembro que na minha mesa de café da manhã, minha avó fala assim, cara, a gente tá precisando de um negócio, vai lá na vizinha pedir um quilo de açúcar. A minha realidade é essa. A minha também foi assim. Muito. Então, assim, a gente não veio desse lugar. Então, hoje estou criando um grande projeto de educação financeira nas escolas, seja formando os jovens ou seja formando os professores. Eu acredito que, como nosso país não teve educação financeira, como é que... E não tem um curso, uma formação sobre isso. Não tem uma base, né? A gente precisa criar um negócio que permita isso, assim, sabe? Cara, é muito bonita essa história. E levar isso para as comunidades, né, cara? Levar pra Rocinha, porque tem muito público lá, assim. Eu vejo muitos jovens, né? A gente emprega também muitos jovens, né? Fazendo entregas. E a gente vê a oportunidade quando a gente dá uma oportunidade para eles ali de trabalhar. Porque ninguém quer dar oportunidade para o primeiro emprego ou uma pessoa que não tem capacidade ainda, tipo, eu não tenho experiência. E um dia desse, numa história, né, conversando com o Pedrinho, meu sócio, teve uma pessoa falando, me dá uma oportunidade de poder fazer uma entrega para vocês, e, gente. Você já trabalhou? Não. Vamos aqui, sai aqui com algumas entregas para fazer. O cara tinha dedicação, o cara fez todas as entregas. Posso começar a trabalhar com vocês? A gente vai capacitar vocês e você vai treinar com a gente. Então, eu digo que oportunidade das pessoas é isso. Às vezes, as pessoas não podem ter, talvez, ali a capacidade para aquele momento. Mas a gente não pode formá-las? Isso que eu fico me perguntando. Às vezes, você não precisa ter todos os ingredientes para fazer um bolo, mas se você tiver amor, paixão
carinho, você consegue pegar, trocar talvez um ingrediente ali que a pessoa não tem, nesse caso, talvez ela não tenha o seu segundo grau, por que não, talvez, como exemplo seu, cara, vamos fazer ali um supletivo, vamos ajudar essa pessoa a completar e ir por um caminho. Essa é um pouco da pegada que eu acredito também como empreendedor, ajudar as pessoas a seguir o seu caminho, a sua jornada. Eu não quero esse funcionário ou esse colaborador com a gente aqui durante milhares de tempos, né? Você fica 10, 15 anos. Quero que ele fique para ajudar, mas que ele cresça. Mas eu prefiro que ele cresça e desenvolva outras pessoas. Que ele É, vá seguir o caminho dele. É um é. pouco dessa pegada também que eu acredito nessa visão da educação. Cara, essa pegada é ótima, né? Você lembra que quando eu comecei eu falei, cara, eu sou fruto de pessoas que me Sim, treinaram, né? sim. E tem uma coisa muito legal, quando a gente fez o Instituto Consuelo, eu sou muito... Não, ele é um querido comigo, o Edu Lira, do Gerando Falcões, ele é Sim. um querido, E a gente boa demais. muito, é um cara com coração enorme. Nota 10. E aí eu conheci o Jeff, que é do Favela Radical, que é do Morro do Turano, e a gente fez um projeto junto, sabe, de formar jovens e tal. Maneiro. E foi muito bom, e era curioso, né? Voltar numa favela, ir lá no Pico do Turano, pegar os jovens, levar eles nas instituições financeiras, formar eles. 2 jovens foram empregados, um tá com a gente hoje. Maneiro demais. Cara, isso é incrível, isso é transformação. E É SG, né, cara? Esse é ESG. impacto, E a é vida ganha um social. propósito, E cara, ganha um assim. propósito. Acho que isso é um ponto Concordo. importante. E aí, nesse cenário, né, quando você já está mais estabilizado, né, com projetos, como entrou o mundo de palestra na tua vida, né? Porque é um mundo que todo mundo sonha, né, de virar palestrante, né, começar a viver, ter uma renda boa, porque ganha bem, né? Tem uma É. história na família, eu sei que ganha. Sabe super. É, Seu pai é o cara que abriu o mercado, né? Meu pai, em 2000, começou a dar palestra quando ele nem sabia que era palestra. Quando ele sabia do Palestra Itálica do Palmeiras, ele falou, Palestra Itálica, o que eu vou fazer lá? Não, tu vai vir aqui no Palestra. Aí começou a dar palestra. Seu pai é incrível, que história maravilhosa. História maneira. Cara, assim, eu sempre falo que a gente tem que ter 4 grandes pontos, assim, de transformação de vida, sabe? As pessoas falam assim, o que você ensina primeiro? Começar a investir? Eu falei, não é isso que eu ensino. A primeira coisa que você tem que saber, se comunicar. Boa. A segunda é vender. Assim, se você não se comunica bem, você não vende. Vende o quê? As suas ideias, sua vida, né? Depois de saber vender, você tem que saber negociar. Negociar os interesses e A tal. gente trouxe aqui o Breno. O Breno Baquelet lá, que é especialista de negociação, falou muito disso, né? Muitos, né? E, por último, rede de contatos. Então, Famoso network, né? famoso networking, que eu ando um pouco preocupado com a palavra networking. E Thiago, a gente é amigo quando você ganhou o Forbes The 30. Você ganhou o Forbes The 30, foi o primeiro Sim. a ganhar, a gente é amigo nessa época, Sim. né? E as pessoas estão confundindo um pouco network. Elas estão pensando que network são pessoas interesseiras. Sim. E Não sabe cultivar, né? Só tá ali pra vender e ir embora a gente tá junto sugar, né? há 7 anos, pô. Sim. A gente se conhece, você nunca me pediu nada, nunca te pedi nada, a gente nunca teve uma relação por interesse. Só que as pessoas estão transformando o termo network, por isso que eu falei relacionamento, que as pessoas estão confundindo um pouco, né? Mas, enfim, eu acho que essas 4 competências são as mais importantes. Comunicação, vendas, networking e negociação. Então, a primeira coisa que eu falo assim, você tem que saber se comunicar bem. Porque se você se comunica bem, você vende. E por que vender? Porque vender tem comissão, né? E tem uma coisa que eu aprendi muito bem, é vender. Eu era um garçom na praça de alimentação. Então, Aquela habilidade provavelmente te ajudou muito em todos os seus degraus de crescimento, né? simples, assim, né? Negociar, por exemplo, no mercado financeiro, essa capacidade de gostar de pessoas é um ativo, porque no mercado financeiro os grandes nomes não gostam de pessoas, né? Não são bons em relacionamento interpessoal. Deixa eu melhorar Sim. aqui essa frase, senão vai dar problema. Você vai pegar. Ah. Mas assim, o grande ponto aqui pra mim foi saber vender. E aí, cara, teve um dia que eu fui fazer uma palestra e eu sempre estou muito atento à minha audiência. Então, eu queria deixar uma mensagem que preste atenção no que a sua audiência está te dizendo, no que as pessoas comentam. E o moço falou assim, cara, sua história é incrível, é muito inspiradora e tal. E, Thiago, eu não tinha olhado por esse prisma, assim, eu tinha uma vergonha da minha história, assim, eu demorei para contar que eu morei numa favela, eu demorei para contar a minha condição Tu tinha um socioeconômica. preconceito Meu, próprio. eu não tinha isso tão bem resolvido, sabe? Eu sou filho de uma mãe solteira, eu tinha uma vergonha absurda de falar sobre isso. E também eu acho que o mundo hoje é diferente. E aí, eu fiz a primeira palestra, trouxe engajamento, eu fiz a segunda palestra, trouxe engajamento. E aí, quando eu comecei a viajar, frequentar bons lugares e ganhar pra falar, falei, cara, isso é incrível. Em 2019, eu fui pra Genebra fazer uma palestra. Lindo. Cara, eu nunca tinha ido pra Europa.
Então, imagina que eu fui pra Europa, as pessoas pagaram pra que eu fosse, né? Pagaram meus minutos pra estar falando É cada... muito incrível, né? Então, eu falei assim, cara, aqui tem um negócio. Então, eu falei assim, como é que eu melhoro esse negócio? E aí começa o poder da comunicação. Porque, por exemplo, se eu não soubesse me comunicar, ter narrativa, storytelling, tempo de pausa, eu não teria feito... eu não teria me tornado um palestrante. E aí você vai melhorando, vai fazendo curso e tal. Mas as palestras, elas mostraram o seguinte. E é uma coisa que eu queria muito trazer para as pessoas, e seu pai é muito especialista nisso. Todos nós somos um produto. Total. Todos nós somos. E as pessoas têm que entender isso, porque... Vou até trazer um ponto, né? As pessoas pensam que empresa vende para empresa. Mas você já parou para analisar que quem está em cada empresa é uma pessoa? Um CPF? Isso. Você vende para a pessoa. Uma pessoa. E as pessoas se conectam com Pessoas. Então as pessoas ficam esquecendo um pouco. Por exemplo, no Brasil a gente tem raiva de vendedor. Né? Você tem um nome, esse cara tá me vendendo, ele é um 71. Não, cara, ele é um vendedor. E todo mundo vende, né? Nossas filhas, nossos filhos vendem, todo mundo vende. Então é um ponto super importante aprender a vender. E as palestras foram assim incríveis para mim. Pô, bacana. E aí veio 2 livros, né? Um livro. Me conta aí. Aqui tem outra estratégia, né? Acho que é como eu te falo, quando você começa a entender, é importante ter um plano. Cara, eu queria escrever um livro, mas era muito caro. Então eu falei assim, cara, eu preciso entender o fluxo produtivo de fazer um livro. Então eu comecei sendo coautor em uma obra. E aí eu entendi o fluxo de construir uma obra. Depois de ser coautor, agora eu virei coordenador editorial. Convidei as pessoas para escrever. Agora eu acredito que eu estou um pouco maduro para ter um livro solo. Bacana. Então, se você prestar atenção, é estratégia. Assim, eu não tinha muitos recursos, coautor, coordenador. Agora eu já entendi um pouquinho. Agora você... Agora eu vou botar a cara a tapa e vou escrever. É isso. Boa, boa. E aí, a gente está indo, né, caminhando aqui para os finalmente, a gente tem uma série de dicas que eu queria trazer para você. Primeira dica é, olhando para um pouco do teu prisma, né, de finanças, né, de amor, de carinho, o que forjou você a ser o que você é hoje? Olhando pelo lado pessoal. Tipo, o que te motivou foi o filme lá, né, pegando a tua trajetória. Mas o que te fez, de fato, querer estar nesse segmento até hoje? É o quê? É paixão? Caramba, que pergunta boa. Cara, eu vou te falar, assim, dentro daqueles 4 princípios que eu te falei, tem um cara chamado Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo. Esse cara é... 90 e porrada, né? Esse cara é lenda, né? Lenda. Cara? Ele fez um comentário, não sei se foi ele, posso pegar um erro histórico aqui, um erro histórico. Ele falou assim, ó, mercado financeiro é o lugar de que quem anda com Rolls Royce se aconselha com quem anda de metrô. O que quer dizer isso? Você tem pessoas com muito poder aquisitivo que têm conselhos com pessoas que não têm poder aquisitivo. Curiosamente sou eu. Né? Mas que tem ali uma predisposição a fazer leitura de cenários e tem muito conhecimento. Então, cara, o mercado financeiro, ele é o lugar que mais potencializa o meu networking. Para quem não tá me conhecendo, não sabe nada sobre mim, cara, se você for no meu Instagram, Gilvan Bueno, cara, eu tive a oportunidade de estar com o Papa Francisco. Cara, eu nunca teria conseguido. Oportunidade. Né? Então, eu gosto do mercado financeiro, primeiro, o networking que ele me dá, e segundo, todo dia é um novo dia. Então, é um misto de paixão, sim. E terceiro, hoje virou uma coisa que eu não tinha entendido e eu não acabei comentando. 100 milhões de brasileiros ganham de renda média R$ 400. E 2 milhões de brasileiros ganham R$ 17 mil. Para você sair do ponto A para o ponto B, são 9 gerações. Se uma geração tem em média 20 anos, são 180 anos no Brasil para alguém ter R$ 17 mil de renda. Isso é um estudo chamado Elevador Social Quebrou, de 2019 da OCDE. E eu falei assim, eu andei 9 gerações em 14 anos. Por um erro estatístico, né? Eu sou só um ente da minha família e tal, até então. E aí eu falei assim, cara, qual é o local que eu consigo formar pessoas e que a gente acelera o crescimento econômico e empreendedorismo do Brasil, mercado financeiro? Não tem outro lugar. Ou jogo de futebol, né? É. As duas, só que eu tô fazendo uma associação porque Não, você tá certo. da galera que tá ali no sentido, qual é a forma de ganhar dinheiro rápido? Virar MC agora, né? Cantor. YouTuber. Gamer. Não, aqui na época, mas não tinha, né? Então, nossa época não tinha, né? YouTube agora, jogador de futebol. E eu fiz uma palestra pro Vasco, e foi muito legal parabenizar toda a diretoria do Vasco, chamada Educação Financeira para os Jogadores de Futebol. Foi incrível. Pra categoria de base. De base, né? Que o cara já tinha 300 mil de conta.
E eu não sabia disso tudo, até é bom a gente trazer para o pai que tem o sonho de seu filho ser jogador de futebol, a educação é importante. 90% dos jogadores de futebol ganham R$ 5.000. A média. Só 0,01 ganha acima de R$ 500.000. Então, se a gente parar para pensar, a carreira de jogador de futebol dura 15 anos. Máximo, né? Se cuidando bem. Então, se você não fizer um plano educacional e não der certo como jogador de futebol, você tem um problema, porque você vai começar aos 20 ou parar aos 35. Padrão Aí de vida X, Y, Z, dependendo do teu contrato ali que tu tem. E a sua expectativa de vida até os 73. Ou seja, dos 35 aos 73, como é que você vai se virar? Por isso você tem que ter, por mais que seu filho seja bom no futebol, você tem que entender de educação financeira. Então, esses propósitos de como ajudar o Brasil a crescer, como ajudar a minha população a crescer, a como construir um futuro melhor para as minhas filhas, me mostraram que o mercado financeiro é um lugar que eu tenho que ficar. Muito bacana. Gilvan, vou trazer mais uma provocação, né? Vamos dizer, né, que tem pessoas aí que estão endividadas, quer mudar de vida, mas Gilvan, eu quero mudar, mas eu estou endividado, estou com cartão de crédito, vivo só no cheque especial. Como que eu mudo? Cara, isso eu entendo bem. Isso aí eu entendo bem, né? Assim, eu não falei sobre isso, mas com 19 anos eu tive meu nome no Serasa, né? Eu fui comprar uma roupa, a roupa era muito cara, eu parcelei em 18, a roupa acabou e eu continuei pagando. Não posso falar o nome da loja. Ela existe ainda. Cara, acho que a grande questão é o seguinte, você tem que entender aonde você tá. Pô, tô devendo muito, tal. Cara, primeira questão, congela a dívida. E padrão de vida que talvez a pessoa esteja não enquadrada. Estou gastando mais do que eu ganho. Desce ou aumenta a renda. E aí, essa questão de aumentar a renda, por isso que eu te falo, existe um lugar maravilhoso, que é a vendas, que é uma coisa chamada comissão. Cara, se você tá com problema de não estar conseguindo pagar o cartão, você vai ter que sacrificar o sábado e domingo, de alguma forma, e entrar para um emprego que tenha remuneração por comissão, ou você ganha ali 100% do que você está vendendo. Ou seja, você tem que, primeiro, congelar essa dívida, parcelar ela, e aqui eu vou fazer um comentário muito pessoal. Quando eu entrei no mercado financeiro aos 27 anos, meu nome estava sujo. Eu sempre falo sobre isso, por isso eu te falo, eu venho de um lugar que as pessoas não entendem, que foi muito desafio chegar aqui. Então, eu cheguei, fiz uma dívida, parcelei ela em 60 meses e falei assim, cara, vai ser 5 anos pagando. E o mínimo pouquinho ali até você, né, depois vieram os bônus, e quando vem os bônus as coisas melhoram e tal. Mas, cara, o que eu fiz foi reduzir o tamanho da dívida, entrar num valor que eu poderia e comecei a trabalhar num lugar que me dava mais comissão. Eu acho que assim, você tá com esse nome, cara, congela, parcela longo e cria uma fonte de renda extra para você. Envolva vendas e que você seja comissionado. Como motorista de Uber, né? Alguma coisa assim. Pelo menos para se manter, né? Cara, é isso, assim, acho que o motorista de Uber, entrega, comissão, marketing de afiliados, representação comercial. Cara, você tem que arrumar um jeito de ter essa renda extra. Boa. E agora, para ir no final aqui, eu queria trazer mais duas perguntas. Quem se espelha na tua história e fala, cara, eu quero entrar no mercado financeiro, como faz? Cara, a primeira coisa que tem que fazer, isso que é legal, o mercado financeiro não tem barreiras. Ele tem uma coisa chamada certificação. Existe um selo para trabalhar no mercado financeiro, seja nos bancos ou seja nas corretoras. Você tem que tirar uma certificação. Corre atrás dessa certificação. Chama CPA 10, CPA 20 caro? e sai. CPA 10, que é o introdutório, é R$ 200 a prova. Mas se você quiser, eu consigo uma bolsa para você. Então, qualquer pessoa que viu esse encontro hoje... Manda um direct. Escrito carteiro amigo. Se você mandar carteiro amigo, eu sei que você viu aqui o Thiago, e aí você vai ter acesso a uma bolsa para fazer a prova e eu vou te dar a sua certificação. Pode, carteiro amigo, dá o print, só botar carteiro mudar amigo. De vida, entrar pro mercado financeiro. Carteiro amigo. E é até engraçado, né? Carteiro amigo, você já tá entregando uma carta pro cara. Já tô melhorando a vida dele, Você né? viu? Carteiro amigo, pode mandar. Indo aqui para os finalmente, vou te fazer uma pergunta, eu vou falar dos nossos apoiadores, antes de você responder, mas eu queria te provocar. Olhando para o teu passado, 20 anos atrás, se você pudesse olhar para o Gilvan de, sei lá, 20 anos, você mudaria, daria dica para ele. Mas antes de me responder, já falo aqui um pouquinho dos nossos apoiadores. Gente, queria agradecer aqui a Multistúdio, né, que está abrindo as portas para gente. O próprio Carteiro Amigo, minha empresa também de entregas, né, dentro de favelas. A gente vem hoje empregando milhares de pessoas, dando oportunidade das pessoas também resgatarem um pouco a sua vida e terem um impacto social. Lima Ferguson, eu falo sempre, né?
você não ter contador, advogado, você precisa ter toda a assessoria para você poder empreender de forma organizada. Lima Ferguson é um parceiraço nosso, o Bruno, um abraço. Parafernália também, tecnologia. Sem tecnologia, empresa nenhuma para de pé. Então, você que às vezes tem desafios de montar um site, né, desenvolver, né, projetos, né, de aplicativo, a Parafernália hoje é parceira também nossa aqui de vários projetos dentro do Carteira Amigo também, que vem ajudando a gente a crescer. Vai Fácil também é uma sócia operacional nossa também, né, para a gente ampliar, né, via logística para malhas São Paulo, Rio, Brasil inteiro. A gente tem parcerias também com Jadlog, também, que é outra parceira nossa também. Então a Vai Fácil também vem ajudando a gente também nessa coalizão de crescimento. A Make Buzz, assessoria de imprensa, a gente entende que a imagem é tudo, né? Então, se você constrói um storytelling, né, você precisa divulgar para sair, como você falou, CBN, Exame, né, Forbes, então você precisa ter toda essa roupagem. Muitas das vezes você não tem os contatos. E você montar uma assessoria de imprensa, muitas das vezes é cara. E a Make Buzz é um foco deles atender pequenos e médios empreendedores para dar toda essa roupagem para poder sair na mídia. Então, o Make Buzz também vem ajudando a gente pra caramba. Então, se você vê Carteira Amigo aí na mídia, é Make Buzz que vem ajudando a gente também. Satori, eu falo muito de mentorias, né? Você fala de aprender com quem chegou lá. Então, hoje a gente tem um grupo de mentores também que vem ajudando. Então, a Satori é meio que organiza, né, toda essa parte. Então, é uma coisa bem bacana. Legal. Então, empresas pequenas e médias falam, não posso ter conselho, não posso ter mentores. A Satori monta e tem um preço, como fosse uma consultoria bem baratinha, para poder trabalhar essa composição também dentro da sua empresa. Viva Mídia, se você precisa de marketing e comunicação, você precisa ter um bom site, né, um bom design. Não é venda? Se você apresenta, está bem vestido, você está trabalhando, você está causando uma imagem. Chega com um carro bom. Então, imagina, chegando com um contrato, você chega lá com um carrinho ruinzinho. O cara vai, pô, vou ficar desconfiado se esse cara realmente vai me atender bem. Tem a ver com percepção também de valor. Então, a mesma coisa na tua imagem da tua empresa. Você precisa vender a sua imagem. Mandar, também é um outro parceiro bem bacana nosso também, que vem ajudando bastante o Carteira Amigo para fazer envios para o Brasil inteiro. Então, aqui são todos os parceiros de alguma forma, como você falou, de network, né, que para a gente estar aqui, né, crescendo e movimentando esse mercado e a economia, a gente precisa de ter bons parceiros e bons mentores. Então, essa galera toda aqui que abriu as portas para a gente estar aqui, teu tempo para a gente estar discutindo, né, trazendo empreendedores, porque para mim aqui é um investimento. Porque minha fala vai estar aqui, vai estar no YouTube, pode passar 10 anos, pode ter daqui a pouco 10 anos uma pessoa vendo e fala, cara, eu quero contratar o Carteira Amigo. Carteira Amigo, se Deus quiser, daqui a 10 anos, né, uma empresa cada vez maior, mas um vídeo que vai estar lembrando a nossa fala aqui, né, para perpetuar o que de fato a gente está fazendo nesse nosso Brasil, que é gerar oportunidade, emprego e melhorar a vida das pessoas. Né? Muito. E voltando à tua pergunta para finalizar, pensou? Cara, eu fiquei tão maravilhado pelos patrocinadores aqui, pela rede que você construiu. Parabéns, cara. Muito legal. Networking na veia, negociação na veia, comunicação na veia, vendas na veia. Só fortaleceu o que eu falei. Cara, assim, essa pergunta, ela é boa e muito reflexiva. Cara, eu vou voltar na minha avó. Eu acho que o que eu não faria, eu ficaria mais tempo com a minha avó, eu não fugiria de casa, eu viveria cada segundo mais com essa mulher que me inspirou, que me amou. Então, acho que, por mais que eu já tenha feito coisas maravilhosas, eu trocaria isso para ficar mais um pouquinho com a minha avó. Tempo, assim, né? O tempo não volta, né? Tempo não É o volta. único ativo que a gente não pode comprar. Eu queria mais maturidade para ficar com ela, eu não tinha muita percepção do que estava acontecendo na vida dela, mas acho que eu ficaria um pouquinho mais com ela e diria, vó, amo muito você e obrigado por tudo. Isso. Maravilhoso, Gilvan. Agradecer o tempo teu aí para dar essa aula aí, para contar um pouco mais dos teus bastidores de vida. Mostrar que o mercado financeiro é acessível no sentido de se você busca, né, se qualificar e mostrar que não existe barreira, né, para você aonde você quer empreender, seja na favela ou fora da favela. Mostrar que, de fato, se você tem uma paixão, dedicação, qualquer coisa que você faça, você vai fazer bem. É um pouco do meu mantra que eu tento trazer para dentro do Carteira Amigo também, para os meus sócios, que, de fato, a gente só se movimenta se a gente se movimentar junto com a roda. A gente tem que estar junto se movimentando. Oportunidade vem e vai, mas se a gente não pegar, não é oportunidade, concorda? É perdida, né? É perdida. Gente, mais um Papo de Corre com esse cara, né, que tem uma
uma história, um astral maravilhoso. Tá aqui para brilhantar aqui nosso episódio. E até a próxima, gente. Muito obrigado aí. Papo de Corre. Valeu. Valeu.